Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sério, vira de ponta cabeça quase tudo o que se pensa sobre comunicação no trabalho. A premissa é bem simples, mas é poderosa. E se o tal do ruído na comunicação não for o problema que a gente tem que eliminar a todo custo? E se, na verdade, ele for a informação mais valiosa que a gente está, bom, se esforçando muito para não escutar? A provocação é justamente essa. A gente fica tão, mas tão obcecado com a ideia de ter uma comunicação limpa, sabe? Sem nenhuma interferência, que a gente acaba não percebendo uma coisa que é fundamental. E se todo esse esforço para eliminar o ruído for, na verdade, a causa raiz dos nossos piores problemas de comunicação? Pensa só que ironia. Então, para a gente entender isso de verdade, a gente precisa primeiro quebrar um mito, uma ilusão que meio que assombra o mundo corporativo, a tal da comunicação limpa, perfeita, aquela busca sem fim por uma comunicação sem falha nenhuma, uma meta que, vamos ser sinceros, no mundo real simplesmente não existe. Olha só a diferença, é gritante. De um lado, o mito vende essa ideia de uma comunicação, sei lá, silenciosa, limpinha, quase esterilizada. Mas a comunicação que funciona de verdade, a comunicação efetiva, faz exatamente o contrário. Ela acolhe o ruído, ela usa essa suposta sujeira para gerar aprendizado e, o mais importante de tudo, ela consegue pescar aquilo que não está sendo dito em palavras. É como se ela operasse em outra frequência, sabe? E é aí que mora o perigo, de verdade. Porque quando as empresas tentam forçar essa perfeição, geralmente com um monte de padrão, processo, script, o que acontece não é uma solução. O que acontece é que as pessoas são silenciadas. O ruído não desaparece, entende? Ele só é abafado. E o que surge no lugar dele é muito, mas muito pior. Um silêncio que está ali só para esconder os problemas de verdade. Bom, e qual é o custo desse silêncio? Porque pode ter certeza, ele não é de graça. Esse silêncio forçado tem um custo, e é um custo altíssimo. É um custo que começa invisível, sabe? Mas que vai corroendo as equipes, os projetos, tudo por dentro. De um jeito bem silencioso e bem destrutivo. É isso, porque aquilo que não é dito simplesmente não desaparece, não evapora no ar. Pelo contrário, se transforma. Vira fofoca de corredor, é distorcido, cada um reinterpreta de um jeito, e no fim das contas aquilo vai crescendo ali nas sombras, até que, de repente, já é tarde demais para resolver. E essa escalada é quase que tragicamente previsível. Olha só o caminho. Tudo começa com uma coisinha não dita, algo que é ignorado. Daí isso vira um desconforto no time, aquela sensação estranha no ar. Se ninguém faz nada, esse mal-estar evolui para um conflito aberto, com discussão e tudo. E o estágio final é a ruptura. É a quebra de confiança, que às vezes leva a meses, até a anos, para ser consertada. É um caminho direto para o desgaste total. Ok, então se ignorar o ruído é basicamente a receita para o desastre, qual é a saída? Bom, é aqui que a gente dá a grande virada de chave. Em vez de ficar tentando calar o ruído, a gente vai começar a escutar. Escutar o que ele realmente está dizendo. A gente precisa meio que reprogramar o nosso cérebro para enxergar o ruído desse jeito aqui. Ele não é um defeito no sistema, gente. Ele é um sintoma. Pensa numa febre. A febre não é a doença, é o sinal de que algo está errado, né? O ruído é a mesma coisa. É um sinal vital que aponta para algo mais profundo. É uma linguagem e uma que carrega a informação mais valiosa de todas. Aquilo que ainda não foi dito, mas que está desesperado para sair. Tá, mas onde é que a gente acha esse tal ruído? A verdade é que ele está por toda parte, se a gente souber olhar. Ele está, por exemplo, naquelas microtensões numa reunião, sabe? Naquela mudança sutil no comportamento de um colega, nos desalinhamentos que todo mundo sente, mas ninguém consegue botar o dedo e falar o que é. E mais, até o silêncio, a hesitação na hora de falar, tudo isso é ruído. São dados, dados puros. São os desvios do discurso oficial que mostram a verdade que está por baixo do tapete. Pois é. E se o ruído é, de fato, informação, a nossa prioridade muda, da água para o vinho. A habilidade mais importante deixa de ser a de limpar a comunicação e passa a ser uma coisa bem mais sofisticada, bem mais madura. A arte de escutar de verdade. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Desenvolver uma comunicação que funciona não é sobre limpar o caminho, é sobre aprender a escutar o caminho do jeito que ele é. Ou seja, o trabalho não é mais asfaltar uma estrada retinha e artificial para a comunicação passar. É aprender a navegar pelo terreno real, com as curvas, os buracos e, claro, com os ruídos. É uma questão de sensibilidade, não de esterilização.
Sabe, a gente está falando de uma mudança de mentalidade que é total. O foco antigo, o tradicional, era quase mecânico, né? Era sobre transmitir informação, controlar a mensagem, tipo um megafone. Já o foco maduro, ele é orgânico, é sobre construir sentido junto. É sobre perceber os sinais, interpretar o que eles significam e, a partir daí, transformar a realidade. É um jogo bem mais complexo, sim, mas infinitamente mais recompensador. No fim, tudo isso leva a gente para uma encruzilhada. Uma escolha, que é bem estratégica e que, na real, define a maturidade de qualquer time, de qualquer liderança. A gente vai continuar nessa tentativa de controlar tudo? Ou a gente vai finalmente começar a transformar? Então, vamos amarrar isso tudo. A ideia final é basicamente esta. Chega de tratar o ruído como se fosse uma falha no sistema. Em vez disso, a gente tem que começar a ver o ruído como um diagnóstico, um sinal vital que mostra exatamente onde a nossa atenção precisa estar. E se ele é um diagnóstico, então o ruído é o quê? É dado. Um dado bruto, com certeza, mas um dado de um valor imenso. E, acima de tudo, se o ruído é um dado que nos dá um diagnóstico, então o ruído é uma oportunidade. Uma oportunidade de ouro para a gente ajustar, melhorar e, de fato, transformar o sistema para melhor. Então, a questão que fica no final é essa aqui. De um lado, a gente tem a luta, que é bem inútil, para tentar controlar e silenciar algo que é inevitável. E do outro, a gente tem a maturidade de escutar o que o ruído está, assim, desesperadamente tentando dizer. E a resposta para essa pergunta, no fundo, não é só sobre comunicação, né? É sobre inteligência, é sobre evolução e, no fim do dia, é sobre resultado.